Oi, estamos aqui hoje para estudar uma parte deliciosa das questões do magistério. Sabe qual é? Psicologia da educação, exatamente. Hoje o nosso foco é todo voltado para um aprofundamento das questões da psicologia da educação, porque hoje nós vamos começar a ver as teorias da aprendizagem. Esse é o nosso momento. Para a gente entender um pouquinho das questões da aprendizagem, a gente precisa conhecer a relação da aprendizagem com o desenvolvimento humano. E conhecer também as teorias de desenvolvimento humano. Então, gente, pensa o seguinte, desenvolvimento e aprendizagem são dois conceitos que se relacionam. A forma como ele se relaciona vai depender do seu olhar, vai depender da sua ideologia e do seu suporte epistemológico, do seu conhecimento. Então, essa forma de relação, desenvolvimento e aprendizagem, ela muda ao longo do tempo, ao longo das descobertas da ciência e ao longo da própria construção do conhecimento humano. E, portanto, quando eu falo de aprendizagens, eu preciso entender onde essa ideia de aprendizagem encontra respaldo no olhar do desenvolvimento humano. Para a gente saber disso, a gente precisa discutir sobre as principais teorias do desenvolvimento humano. Então, inicialmente, quando a gente falava dessa ideia de como o homem se desenvolve, existia uma valorização somente, única e exclusivamente, nos aspectos internos ou nos aspectos biológicos. Essa é a teoria inatista, que nós vamos falar um pouquinho mais daqui a pouco. Com o passar do tempo, a gente passou a valorizar justamente o oposto, só os fatores externos, ou seja, o ambiente. E a gente tem uma outra teoria, que é a teoria ambientalista. Hoje, o que mais se vê é uma valorização entre a interação dos dois fatores, entre os fatores internos e entre os fatores externos, quando a gente fala de desenvolvimento humano. Essa é a ideia da teoria interacionista, ok? Então, isso muda a posição do conhecimento, a posição biológica, a situação do ambiente, a interação entre as duas coisas, elas vão trazer alterações. Então, para a gente poder entender um pouco mais, no inatismo, a gente considera que as condições do indivíduo para aprender, saiu um espacinho aqui, desculpem, não sei o que aconteceu, são pré-determinadas. O aluno já traz uma herança geneticamente determinada que lhe dá possibilidades e impossibilidades. Então, eu olho para cada criança e aquela criança, quando nasce, ela já nasce com as suas possibilidades, com o seu potencial determinado geneticamente. E se está determinado geneticamente as suas possibilidades, também estão determinadas as suas impossibilidades. Então, o olhar do inatismo é um olhar que naturaliza o fracasso escolar. Porque se um aluno fracassa, o fracasso é dele, o fracasso é biológico, o fracasso é o limite natural que ele existe, que ele tem, com o qual ele nasceu. Então, aquela ideia de semente, se você nasceu para ser abóbora, então tua semente é de abóbora, não adianta, meu amor, porque nunca você vai ser morango. Essa ideia reducionista, trazida para a perspectiva do desenvolvimento humano, traz impactos sérios quando eu falo de aprendizagem. Então, esse olhar é um olhar muito determinista. Preste atenção nessa palavra, tá? É um olhar determinista. Por quê? Porque está determinando que a possibilidade, o potencial de cada um de nós está determinado via código genético, via hereditariedade, ok? Esta é uma visão que, de uma forma geral, já foi superada, pelo menos já foi superada teoricamente. Na prática educativa, a gente pode começar a questionar. Se você já dá aula, se você já participou de algum conselho de classe, possivelmente você já escutou expressões do tipo: ah, esse aluno, cara, ele não aprende, sabe? Eu já dei aula para o irmão, eu já dei aula para o primo, isso é de família. São todos limitados exatamente da mesma forma. Então, quando eu uso esse tipo de discurso
está aqui, ó, ancorado nas premissas inatistas que hoje já não são consideradas verdades, que são substituídas por visões mais integradoras. A visão determinista na educação hoje, ela não é uma visão bem vista, tá? Ela não é bem aceita. A visão bem vista ficou pesada, Márcia. Mas ela não é uma visão aceita, ela é uma visão muito contestada. Então, sempre que vocês estiverem na prova e virem essas posições deterministas, cuidado, dá uma lida com atenção na questão, dá uma interpretada no que a questão está querendo dizer e lembra que o determinismo não é palatável no vocabulário educacional, ok? Vamos lá, vamos ampliar um pouquinho a ideia do ambientalismo. O ambientalismo também é chamado de empirismo, tá? Então, ele defende que o conhecimento humano acontece através das experiências. Os fatos externos preponderam aos internos. Também conhecido como ambientalismo, behaviorismo ou comportamentalismo. Tá vendo aqui a imagem? A imagem é de um homem que está sendo completamente manipulado. Tem aqui, ó, algo que o manipula. Então, como se nós fôssemos fantoches. Fantoches de quem? Fantoches das questões ambientais. Então, nessa perspectiva, o ambiente é que nos forma. Então, nós somos, tem uma frase, que era uma frase de Skinner, que é uma frase que ilustra bem isso aqui. O homem é fruto do meio. Então, o homem é fruto do meio, coloca no meio, no ambiente, a responsabilidade pelo seu desenvolvimento. Então, se você está num meio que te propicie desenvolvimento X, você terá desenvolvimento X. Mas se o teu meio só propicia desenvolvimentos Y, os teus desenvolvimentos serão Y. Qual é o problema do ambientalismo? É que ele é muito radical e ele exclui a própria subjetividade de cada um. Ele não olha as vontades, os desejos, os sonhos, porque os aspectos internos aqui não são sequer considerados. Então, a gente tem uma prática disso aqui na perspectiva da educação ou na perspectiva da aprendizagem que traz para a gente aquela ideia de que para o aluno aprender, a gente precisa planejar. Isso é uma coisa boa, mas o planejamento ambientalista é um planejamento extremamente rigoroso, sem possibilidades de alteração. Não é aquela ideia de planejamento flexível que a gente trabalha tanto hoje na educação. Então, prestem atenção que nessa perspectiva reducionista eu também falo de determinismo, mas não é mais um determinismo biológico, como a gente viu anteriormente, e sim um determinismo ambiental. Um determinismo pelas próprias condições do ambiente no qual o sujeito se desenvolve e, no caso da escola, no qual o sujeito aprende. Então, as ideias associadas a um controle maior dos espaços, controle maior dos ambientes, controle maior das experiências, são aquelas ideias associadas à concepção ambientalista, ok? Bom, e aí, como é que a gente fica? Uma toda dentro, outra toda fora, né? Uma só olha para os aspectos internos, outra só olha para os aspectos externos. Então, a gente chega no interacionismo. Na questão do interacionismo, a gente tem a ideia de que os interacionistas não concordam com os inatistas porque estes desprezam o papel do ambiente. Também não concordam com os ambientalistas porque estes ignoram os fatores maturacionais. Então, na realidade, o que a gente quer? Os interacionistas levam em conta tanto os aspectos inatos quanto as influências do ambiente no desenvolvimento. Então, quando um interacionista olha para a questão do desenvolvimento, você olha, sim, para as questões da genética, as questões biológicas, as questões da hereditariedade, mas você considera que essas questões, elas se desenvolvem na interação com as experiências que estão ao redor, as experiências que fazem parte do ambiente. Então, o movimento de interação é um movimento de construção, é um movimento de uma relação entre, no mínimo, dois fatores. Essa ideia da interação, ela se subdivide. A gente pode falar de interação na perspectiva do interacionismo construtivista. Quando a gente fala do interacionismo construtivista, a gente fala muito de Piaget, que é um dos autores que nós vamos estudar aqui bastante, tá?
Então, aqui a gente considera o conhecimento, que o conhecimento é construído graças à interação entre o sujeito e o meio externo. Esse meio externo é o meio físico e o meio social, no qual aquele conhecimento está inserido. O conhecimento não é externo ao indivíduo, nem interno, mas ele é uma interação. O conhecimento, ele nasce, então, dessa interação. Então, a gente começa a ver que no interacionismo construtivista, a gente parte dessa concepção de desenvolvimento humano interacionista e começa a entender que esta interação, na aprendizagem, significa aspectos biológicos, aspectos ambientais, atuando juntos para que o sujeito possa, então, construir o seu conhecimento. Ainda dentro do olhar do interacionismo, a gente pode pensar num outro tipo de interacionismo, ou num sócio-interacionismo histórico-cultural. Falou em sócio-interacionismo, pense logo em Vygotsky. Vygotsky é um nome que também iremos estudar muito em breve, tá? Então, aqui a gente tem uma ênfase no papel da cultura na formação da consciência humana e da atividade do sujeito. Um processo social de apreensão de conhecimentos. O que acontece, qual a diferença maior do sócio-interacionismo para o interacionismo que a gente viu? No sócio-interacionismo, o outro tem um papel importante. As relações sociais têm um papel importante na organização dos processos de aprendizagem. E a cultura também é extremamente importante. Cada um de nós, de acordo com o sócio-interacionismo, vai aprender a partir do repertório cultural que nos cerca, mas no movimento de interação e não no movimento de repetição ou não no movimento baseado na perspectiva ambientalista, como a gente viu anteriormente, num ambiente de interação. E, portanto, inclusive a consciência humana é construída culturalmente. A consciência de um sujeito que nasce do Brasil é uma construção cultural, assim como a consciência de um sujeito que nasce no Japão é uma construção cultural. Tem contribuições com as culturas a partir de uma relação interativa do sujeito com o local, com as normas, com as regras, com as possibilidades existenciais e materiais da própria vida. Ok? Bom, essas são as concepções que nós vimos e agora a gente vai aprofundar um pouquinho o olhar nas teorias de aprendizagem, tá? Presta atenção, a gente vai ver algumas teorias, nós não vamos ver todas as teorias, até porque não teria por que a gente olhar todas as teorias. Isso aqui não é uma faculdade de psicologia, a gente está estudando para o concurso. Eu diminui que eu estou morrendo de frio, que está gelado. Então, o que acontece? Vamos lá estudar algumas teorias, que são as teorias mais importantes para o nosso estudo aqui. Bom, agora, as teorias da aprendizagem, depois que a gente já viu essa relação com o desenvolvimento humano, como é que elas se estabelecem, quais são elas, aquelas que são importantes para a nossa formação, aquelas que são importantes para o concurso, para que a gente possa, de fato, responder as questões com segurança, porque a gente vai ter o conhecimento que a gente precisa ter. Mas a primeira coisa que a gente precisa saber, de fato, é o que é uma teoria. Então, teoria é uma construção humana para interpretar sistematicamente uma área de conhecimento. Elas são construídas para prever e para explicar fenômenos. No nosso caso, o fenômeno da aprendizagem, né? Elas são constituídas de conceitos e de princípios. Os conceitos são os signos que apontam regularidades em objetos e eventos, são aquelas concepções que a gente vem falando. São usados para pensar e dar respostas rotineiras e estáveis. Os princípios são as relações significativas entre os conceitos. As teorias são muito mais amplas do que os princípios. Subjacentes às teorias estão sistemas de valores ou as visões de mundo, que mudam sempre com o tempo e mudam também com a cultura. A gente já viu que a cultura tem um papel decisivo, importantíssimo em todas as transformações humanas, assim como o tempo histórico, da mesma forma. E aí, se a gente já conceituou teorias, vamos conceituar então a aprendizagem.
A aprendizagem, ela pode ser vista de diferentes formas, tá? Como condicionamento, como mudança de comportamento, como aquisição de informação, como aumento de conhecimento, como resolução de problemas, como a construção de novos significados, como a revisão de modelos mentais e tantas outras definições que nós poderíamos colocar aqui. Mas lembra que cada uma dessas definições, ela vai estar cheia de conceitos, de concepções, como as que nós vimos aqui. Então, se a gente tem uma concepção, a nossa ideia de aprendizagem tem que estar meio que relacionada com elas, tá? O conceito de aprendizagem tem vários significados não compartilhados entre os teóricos da área. Então, dependendo se eu olho para um teórico ambientalista, se eu pego, por exemplo, Skinner, eu posso dizer que ela é considerada um condicionamento. Mas se eu pego para um teórico construtivista, eu nunca vou poder dizer que aprendizagem é condicionamento. Eu vou ter que dizer que aprendizagem é construção de novos significados e assim por diante, ok? Então, a gente tem que ter muito cuidado. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e estou aqui para fazer um grande convite para você, você que vai prestar o concurso da Secretaria de Estado de Educação da Paraíba 2017. Nós aqui do Lá Concurso, nós preparamos um super curso online, um curso online com quase 100 videoaulas por apenas 10 parcelinhas de R$20, o melhor custo-benefício do mercado. E com a qualidade desse professor que você acabou de assistir essa pequena aula aí, um trecho de uma aula demonstrativa para vocês conhecerem a qualidade dos nossos professores aqui do Lá Concursos. Valeu, galera. Então, espero vocês. Já ia esquecendo, se você deseja esse material de apoio do professor dessa videoaula, clica aqui embaixo, nós temos um link que você pode fazer o download desse material gratuitamente no site do Lá Concursos. Bacana, pessoal? Então, espero vocês no nosso grande curso do Personal Coach, Lá Concurso, Secretaria de Estado de Educação da Paraíba, cargo de professor 2017. Forte abraço, espero vocês. Fui, tchau.